Mateus, capítulo 3, eu vou ler do 1 ao 3, diz assim a palavra do nosso Deus. Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Queridos, coloque os seus olhos no versículo 11, olha o que diz a palavra do Senhor. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. A sua pá, ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Até aqui, queridos, vamos ler somente até o versículo 12. Irmãos, João Batista, ele é o último dos profetas. Aqui em Mateus, ele surge, embora em outro evangelho, o outro evangelho fornece mais detalhes a respeito do nascimento de João Batista e um pouco da história, ali principalmente dos seus pais, ali em Lucas. Mas aqui, nesse momento, este grande homem de Deus, este servo do Senhor, o último dos profetas, ele surge, ele aparece como uma figura misteriosa. Você pode observar, se você ler todos os 4 evangelhos, todos eles apontam o ministério de João Batista, eles mostram o propósito deste homem, eles mostram que João Batista ele veio a essa terra para ser o preparador do caminho para o Senhor Jesus. Esse profeta, ele é aquele que vai na frente do rei. Esse profeta é aquele que chega para anunciar para as pessoas, está chegando o rei Jesus. Ele vai na frente do caminho, preparando como um arauto. Assim como aqueles antigos arautos, eles iam na frente de um exército, dizendo que ali estava vindo o governante, que estava vindo um exército escoltando esse governante, esse rei soberano. Aqui agora João Batista está nessa posição. Ele é uma voz que clama no deserto. E como uma voz, ele está seguindo a tradição de outras vozes que vieram antes dele. É como se João Batista estivesse repetindo o que as outras vozes do Antigo Testamento, aquela linhagem de profetas que veio antes dele, estavam continuamente pregando aos filhos. Vários deles estiveram no passado falando a respeito da chegada de Jesus e dos aspectos, como seria a vinda de Jesus naquele tempo, naquele momento. E agora João Batista, o último dos profetas aqui, ele encerra esse ministério, falando como uma voz, repetindo todas aquelas profecias, fazendo menção daquilo que Isaías pregou no capítulo 1, daquilo que Jeremias muitas das vezes falou ali nos seus escritos. Ele estava, queridos, impregnado de zelo profético. Entenda isso. Há uma voz que vem rasgando desde o Antigo Testamento, falando a respeito da chegada de Jesus. E João Batista agora, ele é o último da linhagem dos profetas. E ele se posiciona nesta missão. Qual o propósito de João Batista? O propósito de João Batista é preparar o caminho do Senhor. O propósito dele é dizer, o rei está chegando, o rei está chegando. E agora essa voz, uma voz cheia de tradição profética, uma voz impregnada de zelo profético. Queridos, que fique registrado um jovem, mas um jovem no limiar das coisas novas, um jovem com o pé na modernidade daquilo que seria agora o novo, vamos dizer assim de uma maneira redundante, um jovem diante da perspectiva das novidades que seriam inauguradas logo ali, mas um jovem que estava no limiar do novo, mas que também tinha os pés estáveis no zelo das coisas antigas. Um jovem que estava no limiar do novo, mas era zeloso ao antigo regime. Um jovem que estava ali fiel à palavra de Deus, às tradições que ele tinha recebido da parte de Deus, aquilo que era tão importante, que trazia tanta estabilidade para ele como um profeta, filho de sacerdotes. Então esse homem, ele era um homem que ele não estava simplesmente colocando os pés na novidade para desconstruir, mas ele estava desbravando o novo, amparado pela tradição, pela palavra de Deus,
e pela estabilidade da palavra do Senhor, que é imutável. Ela não muda, ela é soberana, ela é fiel. O Senhor é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele continua sendo o mesmo amanhã, frente às muitas novidades que virão se apresentar frente à igreja de Cristo Jesus. Aleluia. Entenda isso, queridos. A palavra, a mensagem? Vários pregadores, muitos deles vão passar a sua vida toda pregando uma única mensagem. Muitos teólogos, eles vão passar a vida toda pregando dentro de um mesmo pilar doutrinário, a respeito de perdão, outros a respeito de família, outros a respeito de paternidade, outros batalha espiritual. Muitas pessoas vão servir essa terra, muitas das vezes pregando esta mesma mensagem. E aqui João Batista, ele tem uma única mensagem. É um ministério curto, é um ministério pequeno, mas o tempo todo João Batista estava pregando: arrependei-vos. Arrependei-vos. É chegado o reino dos céus. Ele está entregando a mensagem profética como último, ele está trazendo, ecoando a voz lá de Jeremias, lá de Ageu, de Amós. Ele vem ecoando a voz dos antigos profetas como o último desta linhagem, vamos dizer assim, e ele está passando esta mensagem agora para as mãos da igreja apostólica, eu e você. Ele está ecoando essa mensagem, está entregando nas mãos agora da igreja de Cristo Jesus. E ele diz: arrependei-vos, arrependei-vos. Vocês são a igreja apostólica, aquelas que carregam agora esta mensagem. Vocês são os novos profetas dessa geração. Os novos profetas, aqueles que caminham naquilo que é novo e aqueles que marcham naquilo que é novo, mas aqueles que têm os pés estáveis na palavra do Senhor, que é imutável. Essa palavra nos sustenta, queridos. Essa palavra não muda. Essa palavra, ela é fiel. E assim, a palavra arrependei-vos, ela sugere para nós uma mudança de mentalidade. Quando você fala arrependei-vos, é chegado o reino dos céus, João Batista estava dizendo para nós: mude a sua maneira de pensar. Mude a sua maneira de pensar. Mude a sua mentalidade. Ao mudar a mente, automaticamente os sentimentos serão alinhados. E o nosso comportamento também será alinhado ao nosso coração e os nossos pensamentos transformados por Deus. E é por isso que ele está falando: o reino de Deus está chegando, Jesus está chegando. E diante da chegada de Cristo, diante da vinda do Messias, é necessário nós termos uma nova mentalidade. Abandone a mentalidade antiga, abandone a maneira antiga de pensar. A maneira antiga de pensar formata os corações e faz com que corações também pensem de maneira obsoleta. Mas também essa maneira ultrapassada de pensar, ela pode configurar as mãos dos profetas e impedir que eles venham a viver em conformidade com o reino de Deus. Isso aqui, ele estava batendo, queridos, diretamente no coração dos fariseus, daquela tradição da época. Ele estava cravando uma lança diretamente na tradição dos fariseus, dizendo: aquilo que vocês chamam de religião, aquilo que vocês chamam de tradição, esses usos e costumes, aquilo que vocês chamam de vida cristã, quando saem do domingo e entram na segunda, isso vocês precisam se arrepender. Diante disso vocês precisam se arrepender. Vocês precisam levar isso diante da realidade do reino, porque Jesus está chegando. O rei está chegando. E na chegada dele, odres velhos não vão abrigar o vinho novo. Estruturas antigas da religião não vão conseguir colocar dentro o vinho novo. É necessário uma nova estrutura. É necessário um novo odre para conter dentro o vinho novo que o Espírito Santo de Deus vai ministrar sobre o seu povo. Aleluia. E quando pensamos em arrependimento, queridos, mudança de mentalidade, existem duas coisas que me chamam a atenção ao traduzir essa palavra metanoia, ou a palavra arrependimento, que aqui na base grega. Depois eu quero que você olhe um pouquinho comigo o aramaico, como isso é revelador. Aqui, João Batista está falando a respeito de uma renúncia do pecado. Então, havia um arrependimento, você precisa mudar a sua mentalidade e renunciar ao erro. Isso diz respeito à palavra metanoia, e muito a ver com a raiz grega dela. Metanoia é mudança de forma. É a mesma raiz para metamorfose, aquele processo que o inseto passa para sair de uma forma arcaica, uma forma repugnante, para então voar voos altos diante de uma forma transformada. E assim, você começa a olhar que também aqui, na raiz aramaica, quando João Batista também prega, ele falava esta língua, também ele está falando não somente de você renunciar ao pecado, mas de se adequar ao novo de Deus.
de essa mudança de odre. O odre precisa ser transformado, a estrutura precisa sofrer uma transformação. Então há aqui um elemento: renuncie o pecado. Mude a sua mente. Mudar a mente, arrepender, é renunciar o pecado, mas é adequar-se ao novo, para entrar em comprometimento com a aliança, a nova aliança. Queridos, isso é muito claro. João Batista estava falando assim, arranque o pecado da sua vida, tire essa velha maneira de pensar. Isso é odre velho na sua vida. Mas também, tome uma nova forma. Mude a sua maneira de ser, porque o reino de Deus tem um novo formato. Para entrar dentro desse reino, você precisa ter o mesmo formato que o reino tem. O reino tem um jeito específico para você se encaixar no novo, para você se encaixar no reino de Deus que está chegando. Você não pode ficar da mesma maneira. Você não pode ficar da mesma maneira. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. O bispo Chamberlain, ele diz assim, copia essa frase: o arrependimento é a reorientação de uma personalidade, com referência a Deus e os seus propósitos. Reorientação. É isso que está embutido aqui na fala de João Batista. Não é somente você abandonar o pecado, não, é viver uma nova vida, é uma nova forma de ser, porque o reino é diferente. O reino de Deus exige novas pessoas, a maneira dele, a maneira do reino. E o aramaico aqui, da palavra arrependimento, é esclarecedor, porque está dizendo para nós a mesma base aqui que nós lemos sobre reorientação, que Chamberlain disse. Ele fala de reorientar, de voltar, de dar meia volta, entrar numa rotatória e tomar o caminho de volta. Então aqui esta palavra está dizendo assim: não existe segurança no caminho do pecado. Não existe segurança no caminho do velho. Não existe segurança na rota do pecado e dos prazeres. Não existe segurança na rota daquela religião lá atrás que os fariseus falavam, coisa de obra, coisa de lei. Agora, aqui João Batista está falando: abandone o pecado, abandone. Você precisa ser de uma forma diferente, porque o reino é diferente. Para encaixar nesse reino, para ser a nova humanidade de Deus que vai habitar dentro desse reino, você precisa arrepender-se, transformar o seu pensamento, mudar a maneira de ser. Mas, queridos, na mesma proporção que você vai mudando, você já vai entrando na rotatória e dando volta. Porque esse caminho, queridos, é um caminho de destruição. É um caminho de destruição. Não existe segurança no caminho do pecado. Era isso que o João Batista estava dizendo. Era a respeito disso. Se voltem. Qual a rota? A rota é o caminho estreito que leva ao reino de Deus. Então aqui, também dividindo, você tem o arrependimento em dois aspectos. O arrependimento aqui está nesse aspecto onde a mente está sendo transformada por Deus para abandonar toda coisa errada. Mas também o todo da nossa vida está entrando na rotatória e voltando em direção à rota do reino. Aquilo que nos leva para a presença de Deus e a realidade do reino. Mas também o arrependimento tem esses aspectos éticos e escatológicos. Fala de uma mudança ética e moral, mudança interior que aparece do lado exterior, mas, queridos, fala de uma realidade de fim dos tempos. Fala de uma realidade de escatologia. Fala de algo, de uma urgência. Quando você pensar em escatologia, pensa na urgência. O João Batista estava falando, e eu vou repetir isso várias vezes, queridos. Hoje eu tenho bastante tempo para trabalhar com você esta doutrina bíblica, o arrependimento. João Batista estava falando: dê meia volta. Dê meia volta, porque é urgente que você dê meia volta. Talvez esse seja o último chamado. Talvez essa seja a última buzina soando em cima da muralha, alertando a você que esse caminho não é o caminho para a tua vida. Então não se trata simplesmente de algo ético ou moral, se trata de algo escatológico. Nós estamos posicionados num determinado cenário da história, queridos. Preste atenção nisso. Olha, eu quero fazer um parênteses aqui e externar algo que eu tenho meditado muito nesses últimos tempos. O mundo está desintegrando lá fora. Guerras e rumores de guerras. O país está desintegrando do lado de dentro. As famílias estão correndo de um lado para o outro, onde não há mais esperança nas instituições do mundo. O governo, as instituições sagradas, como as igrejas, aqueles que deveriam ser os modelos e exemplos, estão agora indo na contramão, queridos, e o povo está correndo de um lado para o outro como ovelhas sem pastor. Como ovelha que não tem o pastor, que não sabe que Jesus é o bom pastor. E nós estamos posicionados, queridos, num cenário escatológico. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E como nós temos reagido frente a essa verdade?
A nossa geração está dentro de uma linha de tempo. Nós estamos posicionados nesse cenário, o cenário do tempo do fim. É o tempo do fim, queridos. Estamos caminhando. E como é que estamos nos preparando para esse momento? Como é que temos pensado a nossa salvação? Porque muitas das vezes temos pensado tudo de uma maneira prática, de uma maneira religiosa, de uma maneira ética e até moral. Mas temos esquecido dessa urgência que João Batista falou. É urgente, queridos, nós estamos posicionados num lugar, numa linha de tempo. Jesus está às portas. Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar para si uma noiva zelosa. E aqui, perceba, arrependimento não é só andar na estrada correta, o que envolveria o aspecto ético e o aspecto moral. Mas também o reino é de uma forma. E para estar nele, você precisa passar por essa metamorfose. O reino exige uma nova humanidade para entrar dentro dele. Porque, irmãos, mudança moral, qualquer um bem intencionado e disciplinado consegue. Isso é um fato. A pessoa, ela aplica uma disciplina na vida dela, ela treina, ela se alimenta bem, ela jejua, ela ora, ela faz muito disso. Porque ética e moral, pessoas boas conseguem fazer. Sem a ajuda do Espírito Santo, queridos. Não se escandalize. Quando o publicano e o fariseu subiram para orar, um deles falava, oro não sei quantas vezes, olha, dou dízimo, dou oferta, a minha liturgia, eu faço de tudo. E ele batia no peito, dizendo a respeito de tudo aquilo que ele fazia. E enquanto do outro lado havia um publicano, sedento pela graça de Deus, batendo no peito e se humilhando ali na presença do Senhor, colocando diante do Senhor a realidade de quem ele era. E quando você olha para aquele fariseu que batia no peito e vangloriava e dizia que ele fazia e acontecia, não havia ali, queridos, mérito do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não estava envolvido nessa coisa, não, porque ele estava simplesmente fazendo tudo por esforço próprio. Então, pessoas bem intencionadas até fazem coisas boas, mas não é disso que Deus está falando aqui quando fala de uma mudança de pensamento. Irmãos, entenda uma coisa, o que é o reino? O reino exige que habitemos na atmosfera digna de Deus, criada pelo Espírito Santo. Eu vou repetir isso novamente para que isso entre no teu coração. Estar no reino, ser a nova humanidade de Deus, que vai entrar no reino, que vai permanecer no reino. Queridos, o reino exige que nós façamos morada. O reino exige que nós habitemos na atmosfera digna de Deus, criada pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Glorifique o nome do Senhor Jesus. Olha que coisa maravilhosa. O reino de Deus, e a respeito dele, a sua origem está no céu e o seu fim está no céu. Ou seja, começa lá, termina lá. É o alfa, é o ômega. O seu rei, o rei do povo do reino, o seu rei é celestial. E os seus súditos, por toda parte, são celestiais, em caráter e em destino. Então é aquela coisa de mudança, de postura, mas também de rota. Caráter e destino. Caráter e destino. É um povo diferente. O povo de Deus é um povo diferente, queridos. O povo de Deus é luz. O povo de Deus é sal que salga. O povo de Deus é diferenciado. Então aqui há uma mudança. O rei é celestial. E os súditos, por toda parte, são celestiais, em caráter e em destino. As suas leis são celestiais. As suas instituições são celestiais. O seu próprio auge está no céu. E é, na verdade, o céu. As suas instituições terrenas anseiam pela glória do céu. Aleluia, queridos. Aqui, nesse momento, Jesus, ele chega. E ele vem ali no Jordão. E João Batista está falando, olha, virá um. Eu batizo a vocês para o arrependimento de pecados, mas virá um. E esse eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés. Eu não sou digno nem de tirar as sandálias dos pés do rei. E agora Jesus está entrando. Jesus está fazendo a sua primeira aparição. E ele traz junto com ele o reino. Ele traz consigo o reino. E o que Jesus está fazendo nesse momento, queridos, eu não vou me demorar muito nisso. Mas entenda uma coisa, Jesus está chamando filhos de volta para casa. É isso que está acontecendo no reino. Jesus está chamando os filhos de volta para casa. Acabamos de ler, a origem é no céu. O final também é no céu. Começa com uma família criada
por Deus num jardim, e ali no jardim nós caímos. Mas o final, queridos, do teu destino é uma cidade, homens e mulheres, famílias redimidas na presença do Senhor. Amém? Nós vamos terminar assim, a Nova Jerusalém, a minha família, a sua família, é purificada, adornada lá na Nova Jerusalém, sendo unida ao seu lugar de destino, que é o céu. Nós viemos do Pai, estamos voltando para lá. E queridos, nós não estamos falando da passagem da morte, estamos falando da obra perfeita de Cristo lá na cruz do Calvário. Aleluia. Olha, alegremente, diga para o seu irmão, a pessoa que está do seu lado, diga essa verdade para ele, dizendo, o seu destino é o céu. Você veio de lá. Para lá você está retornando. Aleluia. Aleluia. E esse é o chamado. Basicamente, quando você pensar em reino, esse conceito é muito amplo, muito, às vezes, difícil de entender. Mas lembre disso. Reino é isso. Jesus veio, trouxe o reino. O que era o reino? O chamado. Chamando filhos de volta para casa. Contando os aspectos do reino. O jeito, a maneira agora. O reino tem um jeito. E para entrar nele, precisa ser do jeito dele. É do jeito de Jesus. E agora, nós nos lembramos daquele momento em que caímos lá no jardim. Éramos filhos pródigos, desconectados do nosso propósito. Mas na cruz, queridos, olha, se nós caímos diante de uma árvore, se nós, lá no jardim, diante de um madeiro, de uma árvore, nós pecamos, nós caímos, nós não passamos naquele teste ali, nós agora diante do madeiro, a árvore ali que foi cravada na cruz, que foi cravada no Gólgota, a saber, a cruz de Cristo, quando Cristo foi levantado, naquela cruz, ele atraiu, queridos, todos a ele. E ali o Senhor Jesus, ele pagou, ele expiou, ele limpou os seres humanos dos seus pecados. E ele nos deu uma nova vida, ou seja, nós caímos diante de um madeiro, mas por meio também, diante de um madeiro, agora nós levantamos para contemplar a nossa nova vida. Já estamos crucificados com Cristo. Temos uma nova vida, porque ele nos deu entrada a essa vida. E Jesus, o Rei, agora está marchando, salvando, purificando, transformando um povo para habitar no seu reino. É ele que faz isso. Jesus Cristo marcha, Jesus Cristo caminha. E a rota de Cristo é a rota da santidade. E enquanto ele vai, ele leva consigo a nova humanidade. Um povo que é recriado. Irmãos, como isso precisa ficar claro na tua vida? Você é um novo tipo de gente. Você é uma nação especial. Um povo eleito. Um povo diferenciado, uma nova raça, vamos dizer assim. A nova humanidade de Deus. Quando você passou pela cruz do Calvário, Jesus te fez uma nova criatura. Você é uma nova criatura, você não é mais aquela velha criatura. Você agora está no formato do reino. E você caminha com Jesus em direção à beleza do reino de Deus. E o reino exige uma nova raça, um novo tipo de ser humano. É necessário, queridos, que nós venhamos a nos adequar à forma de Deus, ao jeito de Jesus. E isso não é feito por conta dos nossos méritos. Já isso ficou muito claro. É olhar para o fariseu batendo no peito. Não dá, queridos. Não dá. Quando você se acha bom demais, você vê que você dá com a cara na parede. E tudo aquilo que um dia você tanto condenou, de repente você está praticando. Quando você começa a pensar em força de braço, mérito próprio, capacidade humana. Quem somos nós, queridos? Não somos nada, somos igual poeira. E é por isso que você precisa de um poder que não é do lado de dentro. Não é poder de disciplina. Não é poder interior. Não é força interior, queridos. É o poder do Espírito Santo de Deus. É algo que vem do Pai. É algo que vem externo, é algo que vem de Jesus, e isso impregna a nossa vida e nos capacita a sermos nova criatura. Nova criatura. É necessário um poder externo, quero chamar esse poder externo de graça. Isso é graça, queridos. Isso aqui é graça. O Espírito Santo aqui, ele é comparado por João Batista, lá naqueles escritos de Malaquias 3:2, que compara o fogo do ourives. É um homem... Ali um ourives, alguém que tem perícia em manipular o ouro, as pedras preciosas, e agora ele está pegando um metal bruto lá na natureza, cheio de terra, cheio de impurezas, ele está levando para o fogo, e está transformando a essência do seu povo. Ele está ali, queridos, rodando você em cima da chama do Espírito Santo. É o fogo que purifica, é o fogo que nos incendeia, que muda, molda toda a nossa estrutura. O batismo do Messias seria diferente em seu caráter. Ele seria purificador. O batismo de João tinha um caráter. O batismo de Jesus seria diferente. Tem uma frase, diz assim:
ele irá dominar você com o fogo dominador do Espírito Santo, que queima e expulsa o pecado da vida da pessoa e a recria. Como eu achei interessante este verbo aqui aparecer no fim dessa sentença. Ele recria, refaz, faz de novo. Faz de novo, queridos. Olha, vamos repetir essa frase uns para os outros. Olhe para uma pessoa do seu lado e diga assim: ele irá dominar você. Com fogo dominador. Explica para ele qual fogo, queridos, e diga assim: fogo dominador do Espírito Santo. Que queima, expulsa o pecado da vida da pessoa e a refaz. Amém, queridos? Aleluia! Se é o seu desejo aplaudir ao Senhor, aplauda, porque Ele está conosco. Aleluia! Ele faz nova todas as coisas. Ele recria para si um povo especial. Aleluia! Glória ao nome santo do Senhor. Esse fogo é capaz de transformar o ser humano. Irmãos, o resíduo é queimado, o trigo é recolhido, a palha, ela é queimada, torrada, jogada fora, e agora o trigo é recolhido. Olha, existe um potencial em cada ser humano, existe um potencial na tua vida, existe algo precioso dentro de você, existe um potencial no ser humano que só Deus pode distinguir. Sabe esse potencial que muitas das vezes está misturado com palha? Só Deus pode transpassar com seus olhos, penetrando a nossa vida e distinguir o que é humano, o que é carnal, e aquilo que é bom, aquilo que é essência. E Jesus, através do Espírito Santo, Ele é capaz de arrancar de nós toda a palha, todo resíduo, tudo aquilo que é carnal, tudo aquilo que é excesso, e jogar no fogo, queridos, para que então esses resíduos, essa palha, essa vida não santificada, que contamina aquilo que é bom, possa ser extirpado da nossa vida, e agora aquilo que é bom possa ser usado nas mãos do Todo-Poderoso. Você é um vaso nas mãos do oleiro. É disso que nós estamos falando, queridos. O Espírito Santo purifica, Ele amassa o barro, Ele tira ali aqueles pedaços de pau, Ele tira aquelas bolhas que estão no meio daquela massa de barro, Ele tira os pedregulhos, Ele vai amassando, Ele leva para o fogo, queridos. E olha, muitas das vezes Ele dá formato aos seus filhos de maneira dura, ali amassando, testando, provando, Ele passa pelo fogo, para que as nossas qualidades, elas possam ser usadas nas mãos do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. O batismo com o Espírito Santo irá fornecer as bases para o desempenho, que de outro modo estariam perdidos para sempre. É Ele, é o Espírito Santo, queridos. É o batismo com o Espírito. É a presença do Espírito. E eu quero falar um pouquinho sobre o Espírito Santo. O que é que esse Espírito Santo ele faz na nossa vida? Irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele purifica. O Espírito Santo de Deus, ele revela. Quando falamos de revelação, ele guia e dirige o seu povo dentro da revelação de Deus o Pai. Ele revela. O Espírito Santo unifica, ou seja, o Espírito Santo trabalha todos os dias pela união da igreja. Como isso é sério, queridos. Como isso é sério. Quando nós estamos promovendo pelejas, dissensões, quando nós estamos fofocando dos irmãos, quando nós estamos militando contra a nossa família, nós estamos indo diretamente contra o trabalho do Espírito Santo, queridos. Porque quando o sol se levanta e o dia aparece, o Espírito Santo já está trabalhando para unir a igreja. Enquanto muitos estão fermentando e se ocupando em desfazer aquilo que o Espírito Santo está empenhado em fazer. Isso é muito sério, queridos. Isso é muito sério. Pense você, o Espírito Santo de Deus, ele dá poder. Todo o poder que o crente precisa está no Espírito Santo. Todo o poder que nós precisamos para marcharmos, para sermos santos, para ministrarmos, vem do Espírito Santo. É Ele que dá poder para o serviço. Lembre-se lá de Atos, capítulo 4, versículo 8 e 31. Os discípulos foram cheios do Espírito para proclamar, para servir com eficácia a Deus e ao próximo. Agora eles estavam cheios de uma capacidade. E aí você encontra homens que antes eram tímidos pregando. E você encontra mulheres que antigamente estavam no anonimato servindo ao Senhor com ousadia. Você encontra homens ali que anteriormente correram lá no jardim, mas agora estão dispostos a deixarem ser discipulados, mentoreados, e agora serem voz profética, escrevendo as palavras ali no Novo Testamento. Você encontra homens imperfeitos como Pedro, agora que se levanta, queridos, com autoridade ali no dia de Pentecostes, após receber esse poder, esse bônus, essa capacitação. É Ele que nos concede dons, equipa os santos
com poder, inclusive, queridos, para enfrentar toda oposição. Oposição, eu digo batalha, sabe, levante do inimigo, as afrontas de Satanás, quando ele ousa se levantar contra a igreja. É o Espírito Santo que te dá poder para você dizer, aqui não, Satanás, nessa casa não, nessa igreja não, nesse ministério não, no meu trabalho não. Em nome de Jesus, bata em retirada. Aleluia. E aí você recebe poder da parte do Espírito Santo. Qual é o papel deste Espírito que tem por sobrenome Santo? Manifestar a presença ativa de Deus no mundo e em especial na igreja. Procurei ser o mais simples possível e resumir a pessoa e a obra do Espírito Santo nessa frase. É muito extenso, queridos. O mês inteiro nós estaremos falando a respeito deste Espírito Santo aqui na comunidade, mês de julho. Pense, o Espírito Santo está na terra, manifestando a presença ativa de Deus. Ele manifesta a presença ativa de Deus no mundo e em especial na igreja. O que o Espírito Santo faz? Ele é o membro da Trindade mais ativo, mais presente nessa fase que nós estamos vivendo. Entenda isso, isso é maravilhoso. Ele é o membro mais presente em fazer a obra de Deus no mundo. Eu já disse isso lá no Antigo Testamento, o Senhor aparecia, as teofanias. O que é uma teofania? O Senhor Jesus manifestava ali, de uma maneira visível, em formato de gente, para que as pessoas entendessem, compreendessem. Aí, de repente, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua presença, cheia de graça e cheia de verdade. Jesus andou entre nós ali nos evangelhos. Mas quando os evangelhos encerram, e agora Jesus ele é levado aos céus, ele diz, eu estou indo para o Pai. Mas nessa linha do tempo, onde a igreja, Filadélfia, deste tempo, do ano de 2025, está situada, encaixada, na linha do tempo onde a nossa geração, todos nós que estamos vivos nessa época, nesse tempo, estamos inseridos, nesse período que se chama hoje, eu enviarei o Espírito Santo. Eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador. O Consolador. E agora existe uma promessa, Jesus está subindo, mas na linha do tempo desta igreja, chamada igreja moderna, o Espírito Santo de Deus está ativo na terra. Ele está atuante na terra. O terceiro da Trindade está entre nós. O Espírito Santo é hoje a principal manifestação da presença da Trindade no nosso meio. E, queridos, ele está aqui nesta noite, recriando a nova humanidade de Deus. Aleluia! Ele faz nova todas as coisas. Ele está nos moldando, nos transformando. Sinta as mãos do Espírito Santo hoje te levando para dentro do fogo, queridos. É isso que ele veio fazer aqui nessa noite. Olha, o Espírito Santo de Deus, ele veio aqui simplesmente para pegar a tua vida e para lançar você dentro de uma chama, queridos, que vai consumir o teu ser do lado de dentro, do lado de fora, e você nunca mais será a mesma pessoa. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo realiza uma obra inaugural de purificação. Eu escolhi essa palavra aqui de propósito, uma obra inaugural. Quando você aceitou Jesus, você passou diante da cruz de Cristo, ele inaugurou uma obra na tua vida. Começou. Então é um processo a nossa vida, ela é uma jornada, nós vamos caminhando, o Espírito Santo ali diante da cruz, diante do sim que você deu à obra, o chamado de Jesus, começou a obra. Ali, queridos, ele te impulsionou para uma nova vida. Naquele momento que você aceitou Jesus, começou o extraordinário de Deus na tua vida. Aleluia. E assim, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo realiza uma obra inaugural de purificação. É aquele momento da correção da rota. Você estava indo numa estrada que te levava para a morte. Você estava indo numa estrada que te levava para a destruição, queridos. E de repente o Espírito Santo vai lá e corrige a rota. Ele vira aquela placa, ele toma a tua mão e fala, não é por aí. Esse caminho não vai te levar para a vida. Volte. Esse é um dos sentidos da palavra arrependei-vos. Dá meia volta. Dá meia volta enquanto é tempo. Se volte para o lugar do reino, a rota do reino. Realinha o teu GPS com o reino de Deus. E agora o Senhor está nos levando nessa correção de rota. Mas ele continua, ele vai continuando, porque o reino de Deus exige um novo tipo de gente. Então a obra do Senhor não para por aí. Ele continua nas nossas vidas. E precisa haver um decisivo rompimento com os padrões de pecado anteriores. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11 diz assim, mas vós vos lavastes, fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do vosso Deus. Então aqui, Paulo está escrevendo e dizendo para nós, vocês foram santificados, os seus pecados foram perdoados, vocês foram lavados, purificados, e vocês foram também justificados
Quando falamos de justificação, esse aqui é força de lei, é força de direito, justificação. Porque agora o Espírito Santo nos declara puros para esse mundo. É como se o Espírito Santo pegasse assim, ó, e declarasse, publicasse. Ele proclamasse para esse mundo, é santo, é declarado justo, é justa, foi purificado pelo sangue do Cordeiro. E Paulo está dizendo, quem é que faz isso? Quem é que santifica o homem? Quem é que justifica o homem? Quem é que sai lá fora diante de Satanás, seus demônios, os teus acusadores, e coloca este escrito cravado ali, selado, escrito com sangue de Jesus, dizendo, esse homem agora é puro, esta mulher agora é pura. Paulo está dizendo para nós quem é que está fazendo essa obra poderosa nas nossas vidas. A pessoa do Senhor Jesus e o Espírito do nosso Deus. O Espírito do nosso Deus está envolvido na santificação. O Espírito do nosso Deus está envolvido na purificação do homem e da mulher. E essa obra de purificação, ela é novamente conectada à metáfora do fogo de João Batista. Ah, queridos, como essa passagem tem sido mal utilizada, manipulada, para que as pessoas possam dar voz aos seus próprios desejos e banalizando a figura do Espírito Santo. O elemento que o João Batista estava falando aqui era um elemento de purificação que começa agora, de pessoas que estão sendo jogadas no fogo do Espírito Santo, do ourives, mas ele também estava falando de um elemento de juízo final. Ele estava falando de batismo de fogo, que transforma o ser humano e que capacita o ser humano, mas ele estava nos apontando, queridos, que esse batismo inaugura em nós uma obra que prossegue, que avança e que nos livra de sermos peneirados, de sermos jogados com uma pá, a pá que está na mão do Senhor Jesus, jogados no fogo, da fornalha de fogo ardente lá do inferno, no último dia. Então João Batista está agora falando de duas coisas, precisamos considerar isso. Considerar o fogo do Espírito Santo que nos capacita e nos alinha, e nos purifica, e nos ilumina, e nos incendeia, e dá a nós poder capacitador, mas é esse mesmo fogo que nos livra do fogo da perdição. É isso que o João Batista está falando. Não podemos ignorar as duas coisas que ele está colocando aqui, porque ele está falando a respeito disso. Após o rompimento com o pecado, o Espírito Santo produz em nós crescimento em santidade e vida. E aqui estamos falando de frutificação. Certamente você já viu muitas das vezes, algumas pessoas têm essa tendência de preparar a terra fazendo uma queimada, não é assim? Já viu? A fazenda às vezes faz isso. E logo em seguida, nós vamos perceber que aquele agricultor, naquele conhecimento e entendimento que ele tem da terra com essa prática, ele fez isso. E logo em seguida ele preparou a terra, ele plantou e nasceu. E ao nascer, frutificou. Paulo está dizendo aqui que nesse processo onde o Senhor, ele passa na nossa mente, remove as fortalezas mentais, desaloja o inimigo e Satanás dos nossos pensamentos, ele ara a terra, ele prepara a nossa mente para ser agora um lugar de poderosos encontros com Cristo Jesus, e o lugar que antes era uma fortaleza para Satanás fazer ninho nos nossos pensamentos, se torna um precioso jardim, para você se encontrar todo dia com o Espírito Santo. Aleluia. É a sua mente, queridos, seu coração, seus pensamentos. Aqui só o Espírito Santo tem poder. Aqui só o Espírito Santo precisa ter legalidade. Não podemos deixar que sementes perniciosas, venenosas, caem no nosso pensamento. Somente o Espírito Santo pode dominar, deve dominar a mente do homem e da mulher. Porque agora o fruto do Espírito começa a despontar. Ele vai nascendo na vida do crente. Qualidades que refletem o caráter de Deus. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Santificação que vem pelo poder do Espírito Santo. Anote esses versículos para você ler depois. 2 Tessalonicenses 2 e 13. 1 Pedro 1 e 2. E aí você vai confirmar esses dois lendo Romanos 8 e 4. Dentro do texto de Romanos 8 também, leia aqui do 15 ao 16, ele vai apontar essa santificação que o Espírito Santo de Deus está gerando em nós. Fruto do Espírito. Então o fruto, ele é uma unidade composta. Lembra da tangerina? Quando você descasca e ali tem vários gomos? É uma coisa só. Então, para nós não tem essa história de falar assim, eu sou um homem de paz, mas eu sou triste. Não tem alegria na minha vida. A minha vida não tem alegria. Esse fruto do Espírito eu não tenho. Espera lá. Nós precisamos conversar. Porque o fruto do Espírito, ele é inteiro. É igual uma tangerina que você abre, você recebe ele inteiro, queridos. O Espírito Santo está na terra para você ter uma vida feliz, alegre,
Isso é fruto do Espírito. Você precisa desfrutar de alegria no Espírito Santo, alegria alinhada com a expectativa de Deus, as coisas corretas. Não há como nós dizermos, olha, eu sou até uma pessoa boa, mas eu não tenho domínio próprio. Esse fruto do Espírito eu não tenho. Não tenho domínio próprio. Ó, pastor, quando eu vejo, eu já explodi. Quando eu vi, eu já fiz, já falei. Nossa, eu não consigo. Precisamos novamente avaliar isso, porque o Espírito Santo colocou nas tuas mãos o fruto. Ele é uma unidade composta. Você recebeu o fruto inteiro. Não vem faltando um gomo. O Espírito Santo, quando vem na nossa vida, ele gera o fruto em todos os seus aspectos. Então, somos capacitados a ter amor, a alegria, a desfrutarmos de paz, a sermos bondosos, benignos, mansos e a termos domínio próprio, porque isso é gerado em nós pelo Espírito Santo da verdade. É o Espírito Santo que gera isso em nós. Terceiro ponto que eu quero falar com você nessa noite: o Espírito Santo concede ou retira bênçãos, dependendo de estar satisfeito ou não com a situação que vê. Isso aqui é muito negligenciado por nós muitas das vezes. O Espírito Santo concede ou retira bênçãos, dependendo de estar satisfeito ou não com a situação que vê. Lembre-se do Antigo Testamento. Por várias vezes, Sansão, ele estava ali, Juízes capítulo 13, 14 em diante, você vai vendo a história de Sansão. E de repente o Espírito Santo descia sobre Sansão e tomava posse dele. Em outros momentos, o Espírito Santo se retirava de Sansão. E a mesma forma com Saul. Há um momento em que Saul está profetizando, está dançando, está no meio dos profetas. Mas há também um momento que quando o Espírito Santo vê determinada coisa, sendo o Espírito que é santo e que é sensível, ele fala, eu não vou tomar parte desse negócio. Saul decidiu sozinho. Daqui para frente é ele, sozinho, nessa jornada. Eu não vou tomar parte disso. E agora o Espírito Santo sai da vida de Saul. Ele se retira. Lá em Juízes, você vai percebendo que Sansão por várias vezes passou por esses episódios, né, onde o Espírito Santo tomava posse e de repente o Espírito Santo se ausentava. E também ali Saul, no livro de 1 Samuel em diante, nas narrativas ali. E no Novo Testamento, Efésios capítulo 4 e versículo 30, Paulo está advertindo, dizendo, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Vocês foram selados pelo Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito Santo. E aos Tessalonicenses, Paulo escreve, ele diz, não apaguem o Espírito Santo. Irmãos, nós causamos tristeza ao Espírito Santo quando nós preferimos seguir os nossos desejos, ignoramos a voz. O Espírito Santo é muito sensível, igreja. Ele é muito sensível. E às vezes ele vem até nós dizendo, falando nos nossos ouvidos a maneira que nós devemos ser, como que nós devemos comportar, a maneira de nós conduzirmos a nossa casa, a nossa família, os nossos negócios. E muitos de nós estamos entristecendo o Espírito Santo porque estamos fechando os ouvidos e fazendo a nossa própria vontade. Fazendo a nossa própria vontade. Uma das frases mais terríveis do nosso tempo é, esse é o meu momento, essa é a minha alegria, eu mereço ser feliz, eu mereço... Queridos, vamos alinhar isso com a perspectiva do reino de Deus. O fruto do Espírito é alegria, conforme o alinhamento em expectativas santas, propósitos santos. Alinhe hoje a tua expectativa. Muitas pessoas estão, muitas das vezes, olhando para aquilo que eles chamam de um cenário de dificuldade. E às vezes é a própria mão do Senhor que está mexendo as estruturas e apontando para você, é nessa direção, não vá na outra. Não vá na outra. Vou arrancar de você essa túnica colorida. Essa túnica colorida vai ser rasgada e você vai tomar na sua face beijo traidor de irmãos. Os mesmos irmãos que um dia eu vou trazer nos teus pés. E você não vai abrir tua boca, você vai perdoar quando você estiver no trono. Essa rota de poço, essa rota de escravidão, essa rota de masmorra, essa rota de calúnia, de nome mal falado aí, ó, de calúnia, está te colocando na direção do trono, José. Marcha, somente ouça a voz do Espírito Santo. Em todas as coisas, nunca José disse, eu não tenho alegria. Quando que você vai ver José falando que não tinha alegria? Porque ele alinhou a expectativa dele, naquilo que era a expectativa de Deus. E nós, muitas das vezes, temos a tendência sempre de olhar para aquilo que está faltando.
Temos um todo, mas falta um pedaço, e concentramos naquele pedaço que falta. E esquecemos de celebrar as colheitas do dia a dia. A alegria do Espírito Santo na tua vida, queridos. A alegria do Espírito Santo na tua vida. Isso aqui não é um artigo, isso é um verbo. A alegria do Espírito Santo na tua vida. Glorifique o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Existe alegria do Espírito Santo para nós vivermos. Quando nós olhamos as coisas na perspectiva de Deus, passamos a ser mais contentes, gratos com aquilo que temos. Olhamos para aquilo que o Senhor Deus tem nos dado. E nessa perspectiva de valorizarmos a semente colocada na mão, o Senhor Deus dá abundância. E a abundância, queridos, é mesa farta para repartir. Para repartir com muitas pessoas. Aleluia. Nós causamos tristeza no Espírito Santo quando nós murmuramos, reclamamos da vida, levantamos, brigamos entre nós, desconsideramos uns aos outros. Antes dessa esposa ser sua esposa, ela é filha do Senhor. Antes desse marido ser seu marido, ele é filho do Altíssimo. Verteu sangue na cruz por esse homem. Valorize aquilo que Jesus valorizou. Nós entristecemos o Espírito Santo. E essa tristeza tem ideia de dor e de angústia. Eu li isso hoje. Quando eu vi essa palavra grega traduzida, isso me deu um impacto, queridos. Porque imagine que nós podemos causar angústia no terceiro da Trindade, por causa das nossas atitudes. Muitas das vezes levantamos e causamos dor no coração do terceiro da Trindade, por causa das nossas transgressões, da nossa dureza de coração e da nossa rebeldia. A insistência em fazer tudo aquilo que o Senhor Deus, Ele ordenou, e fazer contrário àquilo a qual o Senhor Deus ordenou. Ele falou, vai para essa rota, nós vamos para essa, e assim nós caminhamos, causando dor e angústia. E Paulo estava falando, não apaguem o Espírito. Apagar tem a ideia de limitar a manifestação do Espírito. Lembre-se de Laodiceia. Laodiceia limitou o Espírito Santo. E ao limitar o Espírito Santo, a igreja foi adoecendo. Ela foi enfraquecendo. Queridos, essa igreja vai morrer. Essa igreja vai enfraquecer se nós entrarmos por um caminho de batermos no peito e falar somos bons demais, cantamos bem demais, estamos alinhados. A nossa palavra, ela é uma palavra alinhada, ela é uma palavra bem estruturada. Somos uma igreja de 28 anos, com essas portas abertas. Temos uma boa estrutura, uma boa administração, um bom conselho, uma boa diretoria. Queridos, quando começarmos a bater no peito como fariseu, quando nós começarmos a bater no peito, quando nós começarmos a vangloriar, nós vamos começar a limitar o trabalho do Espírito Santo. Esse será o dia da nossa queda. Esse será o dia da nossa derrota. Esse será o dia em que Filadélfia cai. Quando nós esquecermos que quem nos mantém de pé é o Espírito Santo. O Espírito Santo. Queridos, olhe para o passado. Agora estou falando de história eclesiástica, história dessa igreja. Esses que estão aí, que estão com as suas cãs embranquecidas, estão agora sonhando a perspectiva da nova igreja e aconselhando e amparando aqueles que são jovens visionários, não me deixarão mentir. Quantas das vezes o Senhor nos diminuiu, Ele próprio nos envergonhou, Ele arrancou a nossa roupa, expôs a nossa nudez, o nosso pecado, queridos, para que nós viéssemos a reconhecer que essa igreja é pó. Essa igreja é pó, e nós dependemos dEle. Tudo que nós fazemos é por Ele. O Senhor Deus abateu, o Senhor Deus levantou. O Senhor Deus abateu, queridos, nos envergonhou, mas nos trouxe como a noiva lá de Oséias, que volta do deserto. Que volta do deserto. Muitas das vezes o Senhor pega na mão da noiva e fala, vou te levar para o deserto. A história de Oséias parte o nosso coração quando nós começamos a ver o cenário de Deus falando a sua noiva em Israel. E ele fala, eu te encontrei num lugar desprezível, eu te dei pão, eu nutri a tua alma, eu embelezei o teu pescoço com joias, você foi ungida com perfume, mas tão logo você passou perto dos amantes, você se desviou. Tão logo você olhou os amantes, você flertou, você foi fácil demais, igreja. Você foi fácil demais, noiva. Ali ilustrada em Oséias, e você se perdeu, foi para o mercado, se entregou aos prazeres. Como você pode fazer isso comigo? Eu te atrairei, te levarei para o deserto. E agora o Senhor toma na mão daquela noiva e leva para o deserto, queridos, e ali a dureza, ali é choro, ali é sol castigando, ali existem cavernas cheias de animais peçonhentos, onde agora tudo que a noiva tem é o manto do noivo que nunca desamparou, é o manto do noivo que nunca a deixou, é a aliança que está no dedo do noivo que ele nunca tirou, quem tirou foi ela que foi embora, ela que se enveredou pelos caminhos do pecado. E agora, de repente, você olha
ali naquele pôr do sol, quando do deserto está voltando o noivo com a sua noiva, e ela vem novamente perfumada, embranquecida, tratada, novamente a noiva do Cordeiro. Aleluia. Queridos, nunca venhamos a nos esquecer disso. A nossa posição em Deus. A nossa posição em Deus. E que se necessário for, o Senhor Deus diminui. O Senhor Deus nos envergonha. O Senhor Deus nos abate. Quando nós cismamos de entristecer aquele que é sensível na Trindade, o Espírito Santo. O Espírito Santo é sensível. O Espírito Santo é tão sensível. Essa igreja, Laodiceia, foi enfraquecendo sem perceber. E só havia lembranças de um passado quando o fogo ardia, ali em Apocalipse 3. E esse foi o início da sua queda. Para nós, muitas das vezes, pode ser o início do pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Começamos entristecendo, apagando a chama, e de repente estamos blasfemando, estamos rompendo. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 2. Estamos caminhando para o término, queridos. Eu sei que o Senhor Deus fará no nosso meio. Eu sei que o Senhor renovará chamados. E o Senhor está trazendo noivas amadas que estavam ali, mas Ele levou para um período de deserto. Ele toma a tua mão novamente, noiva. Ele te perfuma, Ele te traz. Atos capítulo 2, versículo 37. Agora Pedro está diante de um povo, de uma igreja. E esse povo está ali ouvindo a voz, a pregação da palavra de Deus. E eles acabaram de ver a descida do Espírito Santo sobre aquele povo. Havia ali um povo pródigo, ovelhas sem pastor. Mas havia no meio deles servos sedentos, um remanescente. De repente o Espírito Santo vem sobre aquele povo que seria agora a igreja, o começo da igreja. E nesse momento eles estão ali ouvindo a palavra, e diante dessa palavra, esse convite ao arrependimento e à mudança de vida, versículo 37 diz assim: ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isso é, para todos os quantos o nosso Senhor chamar. E aqui, queridos, isso aqui está tratando de nós, a igreja de agora, para todos aqueles que o Senhor Deus chamar. Para quem é essa promessa? Para quem é esse poder? Para quem é esse Espírito Santo? É para vocês, é para os seus filhos, e é para aqueles que o Senhor Deus trouxer e acrescentar na igreja de Cristo Jesus. E com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aleluia. O que faremos nós nessa noite diante dessa palavra? O que faremos nós diante dessa palavra? Arrependei-vos. Corrijam a sua rota. Corrija a sua rota, Filadélfia. Entra na rotatória, volta para o lugar do reino. Alinha novamente o GPS da tua vida, de volta para o teu lugar de origem, que é o céu. Que é o céu, queridos. O Espírito Santo de Deus foi derramado em Pentecostes, lá em Atos 2. O Espírito Santo de Deus está sobre a sua igreja. E agora, nós somos essas pessoas, com esse estilo de vida do reino. Agora o Espírito Santo habita nos filhos e você pode desfrutar dessa presença todos os dias da sua vida. Aleluia. 2 Coríntios 3, 14 e Filipenses 2 e 1. Estar no Espírito Santo é estar realmente no ambiente da presença manifesta de Deus. Sabe, quando você pensar na sua vida como um todo, o Espírito Santo não está restrito a um encontro como esse, onde toda a família está presente. A igreja toda está em peso. Você veio. Mas Lucas 10 e 1 diz que você pode se alegrar no Espírito Santo. Se alegre no Espírito Santo. Os teus momentos de alegria, os teus momentos, querido, os momentos da sua vida precisam ser cheios de alegria. Lucas 10 e 1. Você pode resolver situações pelo poder do Espírito Santo. Atos 19 e 21. Você pode ter a sua mente e a sua boca conduzida
a testemunhar do Espírito Santo. Romanos 9:1. Efésios 2:18, você pode ter acesso a Deus. O véu está rasgado. O trono está exposto diante dos nossos olhos. Você pode entrar e você pode sair, queridos. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Efésios 6:18 e Judas 20 diz que nós podemos orar no Espírito. Nós podemos orar no Espírito quando nos faltam palavras, quando nós não sabemos o que dizer, o nosso choro, ele é traduzido diante do Pai em forma de oração, queridos, porque o Espírito Santo de Deus está conosco. Aleluia! E Colossenses 1:8 capacita os filhos a amarem no Espírito. Nós podemos amar, porque o Espírito Santo nos capacita a amar pessoas tão imperfeitas, irmãos tão imperfeitos, família tão imperfeita. E Gálatas capítulo 3, Paulo está dizendo aos Gálatas, especialmente no 3 e no 5, vocês receberam o Espírito Santo no início da jornada de vocês. Foi uma ministração inaugural, inaugurou ali uma nova vida, uma nova aliança. Mas este Espírito que começou a boa obra lá, é aquele que continuaria a operar, conforme a resposta de fé que esses crentes dessem à sua presença. Ou seja, o Espírito Santo começou, inaugurou uma obra. Mas tudo aquilo que é inaugurado, queridos, tem começo, meio e fim. Tudo aquilo que começa, e ainda mais assinado por aquele que é o Alfa, terminará certamente, queridos, validado e assinado por aquele também que é o Ômega nas nossas vidas. O Senhor é o começo, Ele é o fim da nossa história. O Espírito Santo começou uma boa obra na tua vida, na tua casa e na tua família. E ao longo da tua jornada de fé, o Espírito Santo prossegue. Ele continua. Queridos, e ele continua conforme a sua resposta de fé que você dá à presença dele. Então, nessa noite, eu quero te convidar a se expor à presença do Espírito Santo. A se expor à presença do Espírito Santo, porque ele já começou uma boa obra na tua vida, queridos. Mas tudo que ele precisa é que você se exponha mais. Que você se exponha mais, Filadélfia. Que você se exponha mais a essa presença, nessa resposta de fé, porque isso fará com que você seja cheio do Espírito Santo, e isso te levará à rota do reino de Deus, ao verdadeiro avivamento nessa terra. Aleluia. Eu quero ler uma frase, eu sempre leio essa mesma frase, antes de nós encerrarmos. Essa frase é escrita pelo Wayne Grudem, que diz assim: ser cheio do Espírito Santo vai nos levar ao avivamento. O que é avivamento, queridos? Avivamento é sentir o que Deus sente. Avivamento é desejar o que Deus deseja. Avivamento é fazer o que Deus quer, falar no poder de Deus, orar e ministrar na força que Deus concedeu. Avivamento é conhecer com o conhecimento que o próprio Deus dá. Isso é avivamento. Aleluias. Isso é avivamento, é sentir o que Deus sente, é desejar o que Deus deseja, desejar alinhado com a expectativa de Deus, é fazer somente aquilo que Deus, Ele quer, é falar no poder de Deus, é orar e ministrar na força que Deus concedeu. Existe poder e unção para a tua vida nesta noite, Filadélfia. Em nome de Jesus. Nós não vamos de maneira nenhuma entristecer o Espírito Santo nessa noite. Nós não vamos assoprar essa chama na tentativa de apagar, mas pelo contrário, nós vamos nos lançar dentro dessa chama. Nós vamos queimar, queridos, todos os nossos dias. Nós vamos queimar com zelo santo diante da presença do Espírito Santo que está neste lugar. Ele está passando sobre nós. Ele está pairando. Assim como ele pairava lá no começo de todas as coisas, quando havia caos, não havia nada, e ele estava pairando diante de um cenário caótico, onde não havia nada. Dali, do caos, o Espírito Santo, pela boca do Todo-Poderoso, fez todas as coisas. Nele foi criado todas as coisas. Nada do que foi feito se fez sozinho, foi criado pelas mãos do Senhor, do Espírito. E Ele está sobrevoando a tua vida. Ainda que o teu cenário seja de caos, se lembre do Gênesis. Ele é poderoso para fazer de novo. Ele é poderoso para fazer de novo. Ele é poderoso para aplicar o plano perfeito de Jesus. Porque é Ele que está nesse fragmento pequeno que nós estamos vivendo, de vida, de anos.
anos contados, 60, 80, muitas das vezes, trazendo cansaço. Queridos, o Espírito Santo se move na igreja, o Espírito Santo capacita, o Espírito Santo pega aquele que está no monturo e leva ungido, capacitado, renovado, chamado de filho pela boca do Todo-Poderoso. Se coloque de pé, mas se coloque adorando, se coloque invocando a presença do Senhor, se coloque de pé pedindo: Espírito Santo, eu estou aqui, entra, toma todo o meu ser, toma toda a minha vida, Espírito de Deus.